Já voltamos com o Jornal da Cidade. Olha só, água potável e esgoto tratado para todos os habitantes do planeta. Esse é um dos principais objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma meta ousada e que aqui no Brasil pode estar longe de acontecer se os investimentos no saneamento básico continuarem no ritmo lento dos últimos 10 anos. Imagens como essa são a realidade de milhões de brasileiros e de outras dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Por isso, o saneamento é um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O documento é um plano de ação para melhorar a vida de todo mundo no planeta, começando pela erradicação da pobreza. A meta da ONU é assegurar a disponibilidade de água e saneamento básico para todos até 2030. Mas o Brasil está longe dessa meta. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Quase 100 milhões estão sem coleta de esgoto. Se a gente pegar o que aconteceu nos últimos 10 anos em termos de evolução de saneamento básico, a gente não vai passar nem perto de 2030. Quer dizer, a gente vem evoluindo nos últimos 10 anos, mas numa velocidade muito abaixo do que o Brasil precisa para cumprir com esses compromissos nacionais e internacionais. O Instituto Trata Brasil analisou a situação das 100 maiores cidades do país, onde vivem 40% da população. As melhores investem 4 vezes mais em saneamento, mas esse investimento não tem sido suficiente. Das 100 maiores cidades, somente 22 tratam mais de 80% do seu esgoto. Das mais de 5.500 cidades brasileiras, só 343 têm um índice de cobertura acima de 90% para abastecimento de água e 60% para a coleta de esgoto. Nós temos áreas melhores, o estado de São Paulo, por exemplo, Paraná, uma parte de Minas Gerais, com um serviço avançando historicamente. E nós temos, por exemplo, a região norte com 10% de coleta de esgoto, nordeste 25% de coleta de esgoto. Mesmo Santa Catarina, é um estado que tem menos de 20% de coleta de esgoto. O resultado disso são problemas ambientais e de saúde. Só em 2017, o Brasil despejou mais de 5 milhões de metros cúbicos de esgoto na natureza. É um erro pensar que saneamento é uma questão de pobre, isso afeta todo mundo. As doenças que vêm do esgoto, elas não têm fronteira, elas não ficam dentro dos muros da sua casa, elas atravessam, elas pegam o seu vizinho, pegam a criança, pegam o idoso. Então, quando não tem saneamento numa cidade, não importa se é o bairro lá mais distante e tal, aquela doença pega todo mundo. As pessoas são afetadas, faltam ao trabalho, as crianças faltam à escola, as mães faltam também do trabalho para poder cuidar das crianças, dos idosos. Então, é um problema de todos. E o número de estudantes negros nas universidades públicas passou a ser o maior do que o dos brancos pela primeira vez na história do Brasil. Dados do IBGE mostram um avanço no setor da educação, mas permanência da desigualdade em outros indicadores sociais. Renan tem 28 anos e concluiu o curso de História no ano passado. Atualmente ele trabalha como professor em um colégio de ensino médio no Rio de Janeiro. A educação transformou a vida desse jovem negro que mora na periferia. É importante a gente ocupar esse espaço, esse vácuo na sociedade, né? Mostrar que a gente está presente em todas as esferas, enquanto doutores, enquanto professores, mostrando que a educação transforma e a educação nos leva adiante. Uma pesquisa do IBGE mostrou que a educação está ficando mais democrática no Brasil. No ano passado, pela primeira vez na história, pretos e pardos se transformaram em maioria nas universidades públicas do país, com 50,3% das matrículas. Esta mudança no perfil racial dos alunos de instituições públicas está ligada à política de cotas. Mas, apesar dos avanços na área da educação, a pesquisa mostra que a desigualdade permanece alta em outros indicadores. No mercado de trabalho, o desemprego atingia mais de 60% dos pretos e pardos. Eles tinham um rendimento inferior aos brancos e ocupavam apenas 29% dos cargos de chefia. Na distribuição de renda, os negros representam 75% dos mais pobres e só 27% dos mais ricos. Na questão da violência, enquanto a taxa de homicídios de brancos ficou estável em 6 anos, aumentou entre os negros. Quanto à representação política, apenas 24% dos deputados federais eleitos eram pretos ou pardos, enquanto 75% eram brancos.
as questões de desigualdades raciais no Brasil são mais estruturais e não pode ser abordada apenas sobre um prisma, né? O conjunto de ações nos diversos campos, nas diversas dimensões analisadas, que serão, de fato, efetivamente transformadoras de uma estrutura que tem raízes históricas. A passos lentos, mas estamos aí no caminho de chegarmos a ver um país com a igualdade, né, social, igualdade de gênero, todas as pessoas serem tratadas do mesmo jeito. É difícil? Mas precisamos dar o primeiro passo, né, e ele foi dado, e precisamos todos nos unirmos para que isso se torne realidade aqui no país e aqui em nossa comunidade. Estou sendo avisado aqui pela nossa equipe, que a nossa equipe já está fazendo contato, lá no 45º Batalhão de Polícia Militar. Isso, então vamos para lá. Lá está a Carol Capanema, com os destaques policiais das últimas 24 horas. Carol, é com você. Já estou aqui no 45º Batalhão da Polícia Militar e eu tenho as informações de uma operação, a Mega Operação República, que está sendo realizada em todo o estado de Minas Gerais. Eu vou conversar agora aqui com o capitão Guido, ele que é comandante da Companhia do Tático Móvel, que tem as informações. Capitão, boa tarde. Qual é a finalidade dessa operação? Boa tarde. A operação ela tem sido executada desde as 6 horas da manhã. E o objetivo principal dela é principalmente proporcionar maior tranquilidade para as pessoas de bem na cidade. Não só Paracatu, como todos os municípios mineiros, desenvolvem essa operação através de informações prévias da criminalidade, cumprimento de mandados, operações, blitz e abordagens. Então, aqui na cidade de Paracatu não foi diferente. A gente conseguiu, desde cedo, executar diversas operações, diversas abordagens, apreensões e cumprimento de mandados. E quais ações que estão sendo realizadas por parte da polícia? A Polícia Militar ela tinha algumas informações prévias, principalmente cumprimentos de DDUs, com a participação da comunidade que nos faz aí as suas denúncias. Nós temos cumprido, principalmente nessas oportunidades. Também as operações de blitz, na busca daqueles indivíduos que portam materiais ilegais nos seus veículos, motocicletas, carros, caminhões, e também os cumprimentos de mandados judiciais nessa data. E, capitão, um grupo de policiais, através da Patrulha Rural, ontem realizaram uma operação que resultou na prisão de um indivíduo de alta periculosidade, suspeito de ter praticado 16 homicídios. Como foi o desenrolar dessa ocorrência? Sim, é importante frisar nessa ocorrência a grande participação da comunidade. Nós tínhamos esse indivíduo já com 3 mandados de prisão, ou mandados judiciais de prisão, e a sua localização era incerta. Então, com base em informações da comunidade, foi possível identificar onde esse indivíduo se homiziava. E ontem, a partir das 3 horas da manhã, iniciou uma operação para que fosse feito um cerco no local em que ele estava. Então, no momento que ele acordou, as guarnições já estavam no local. Ele tinha um histórico de evasão, quando a viatura chegava, ele corria. Como é a área rural, ele tinha o benefício da vegetação para se esconder. Então, nós nos acautelamos nesse sentido, colocamos um efetivo suficiente para cercar a casa e cumprir essa ordem judicial. Ok, capitão, obrigada pelas informações. E, João Paulo, essas são as informações policiais até o momento. A nossa equipe estará atenta a mais notícias, mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Bom feriado. Ok, Carol, bom feriado para você também aí, para todos no 45º Batalhão de Polícia Militar. E qualquer novidade aí pelas ruas, você volta a nos acionar aqui a nossa produção, viu? Você vai ver a seguir, a nossa sala de entrevistas fala sobre a campanha Natal Solidário realizada pela Central das Associações de Bairros. Eu volto já.